Olá, amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui então com a nossa coluna Giro Esportivo para falar um pouquinho do nosso esporte. E para começar então, temos a nossa terceirona de futsal, que segue em pleno andamento, né? Já ultrapassou então a metade da competição e a partir de agora então a situação começa a funilar, né? Cada vitória aí, cada ponto conquistado passa a ser bem importante aí para quem almeja a classificação na competição, né? Então, cada rodada aí começa a se tornar decisiva. Então, temos bons jogos aí no ginásio Santa Marta. Começa então até a despontar aí os primeiros times aí com a classificação já em vista, né? Mas temos ainda grandes duelos pela frente aí. Vamos acompanhando aí as próximas rodadas. E então, meus amigos, em relação aos jovens aí, né, os canelenses aí despontando em algumas competições, né, embora a estrutura aqui em Canela não seja assim tão boa, né, mas a gente tem visto aí que os nossos jovens estão indo muito bem. Agora, recentemente aí tivemos um atleta do vôlei aqui de Canela, então, né, convocado para a seleção gaúcha de categorias de base, né, então a gente vê aí, recentemente tivemos aí também nossos atletas aqui de Canela, fazendo testes no Juventude, Grêmio e conseguindo indo bem aí, né? Então, é a Força Jovem de Canela aí, mostrando que tem potencial muito grande aqui em Canela, em diversas competições. Outras modalidades aí a gente tem visto também que representantes da cidade estão indo bem. Então, isso significa que a gente precisa realmente investir e dar uma estrutura melhor aí para essa garotada. E então, meus amigos, ainda falando em garotada, em Gramado está acontecendo aí um evento bem importante, né? Campeonato de futebol amador aí, organizado pela AFIA, né? Que reúne aí a garotada de 50, 60 anos aí, né? Que ainda estão gastando a bolinha, né? E entre eles temos o nosso canelense aí, o Hélio, né? Quem conhece ele sabe da qualidade do futebol, né? Servindo de inspiração aí para muita gente. E nessa semana aí, então, marcou 2 belos gols lá na competição em Gramado, né? Quem não assistiu aí pode procurar nas nossas redes sociais ali que tem os 2 gols que o Hélio fez no jogo. Quem acompanha, na verdade, né? Quem acompanha o futebol dele sabe que isso ali não é nenhuma novidade. Hélio fazendo gol de falta, isso não é novidade, né? A gente já viu inúmeras vezes. Para ele, praticamente uma cobrança de falta ali próximo da área é quase um pênalti, né? E aquela velha arrancada também, né? O drible e o chute ali deslocando o goleiro, né? Isso aí também a gente já viu inúmeras vezes, né? É um talento que ele tem e como eu já disse, né? Os próprios comentários ali na rede social a gente vê que o pessoal falando também, né, que o Hélio serviu de inspiração aí para muita geração, né? Não só o Hélio, a gente tem ali também o Zóio, o Cadão, essa turma toda aí que a gente conhece muito bem, né? Que serviu de inspiração para muita gente. O próprio Balu ali também, que também está participando dessa competição. Então são atletas nossos aí que ainda hoje servem muito de inspiração para essa geração. E então, meus amigos, e nessa semana tivemos então a dupla Grenal estreando nas competições internacionais, né? Pelo que a gente vê, então, o resultado foram muito melhores do que o desempenho dos dois times, né? O Grêmio foi ao Paraguai lá enfrentar o lanterna do Campeonato Paraguaio, né? Não conseguiu uma apresentação muito boa, né? A expectativa diante de um time fraco era até golear, né? Mas o Grêmio teve enormes dificuldades, não conseguiu se impor, então diante dos paraguaios, né? Mas o mais importante foi a vitória, conquistada ali e mantém o time com uma arrancada muito boa na Sul-Americana, né? Vencer sempre é importante, né? E o Grêmio conseguiu a vitória, que valeu os 3 pontos ali, muito mais do que o rendimento, né? O rendimento, pelo que a gente viu, foi muito fraco. Mas, como eu disse, não adianta também fazer uma apresentação boa e acabar perdendo o jogo. O que vale são os 3 pontos e o Grêmio conseguiu conquistar esses 3 pontos. Já o Inter, então, foi enfrentar o Bahia fora de casa na estreia da Libertadores e também passou por grandes dificuldades, né? Não conseguiu fazer uma boa apresentação, teve até boas chances ali no primeiro tempo, né? Poderia ter convertido em gol, aberto o marcador, mas pecou ali na finalização e viu o Bahia crescer em campo, dominar praticamente o jogo todo, mas também teve dificuldades ali e só conseguiu o seu gol ali
depois que o Inter perdeu o zagueiro Juninho ali, né? Teve que substituir pelo Rojo, que não fez uma boa partida, né? Naqueles minutos em que teve em campo, e o Bahia conseguiu o gol que lhe daria a vitória, né? E vinha muito bem no jogo, né? Por sorte, o Valência parece que está numa fase realmente muito boa. Entrou ali nos minutos finais do jogo, deixou sua marca, empatou o jogo e deixou o Inter razoavelmente bem aí nessa estreia da Libertadores. Como eu disse, também o resultado foi muito melhor que o desempenho. Contra o Flamengo, o Inter também teve enormes dificuldades ali, mas o Flamengo a gente sabe que é uma potência diferente, né? Não menosprezando o Bahia, mas também contra o Bahia o Inter não conseguiu impor ali o seu ritmo de jogo. Jogadores importantes como Alan Patrick, próprio Bernabé, Borré, não conseguiram jogar, né? Então aí o Inter teve enorme dificuldade. Praticamente ali o meio de campo não funcionou. São ajustes aí desse início de temporada que a gente sabe que sempre é difícil, mas os resultados então são melhores, muito melhores do que o desempenho dos dois ali. O Grêmio aí com 2 vitórias consecutivas e o Inter 2 empates consecutivos aí. Mas vamos ver daqui para frente então como vão se comportar aí as equipes representantes do Rio Grande do Sul então nas Copas Internacionais. Então, meus amigos, o que tínhamos para essa semana seria isso. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente final de semana. Um abraço a todos.